Boa tarde já, né, gente? Sejam todos bem-vindos, né? Eu sei que o evento já está perto do final, mas muito bacana a participação de todo mundo, tá? Eu encontrei várias pessoas, né? Colegas aí de muitos anos, então é muito bom quando a gente tem esses momentos de conexão e de interação. Gostaria de agradecer, né, a presença de Éder, de André e de Marcos, né? Para falar de um tema que a gente conversa pouco, então fiquei muito feliz de ter esse painel, né? Um tema bem relevante e importante, né, para as organizações, tá? Porque quando a gente fala de prevenção de perdas, a gente fala de processos e estratégias para poder a gente tentar minimizar, combater, evitar, né, desperdícios e perdas nas organizações. Então eu já iria pedir aí a Éder, né, e Marcos em seguida, para falar um pouco da experiência, né, como é o dia a dia da gestão da área de prevenção de perdas quando a gente fala de um ambiente industrial, tá? Então... Boa tarde, Júlia. É um prazer estar aqui e é um grande prazer que a gente vem desenvolver na área de prevenção de perdas nas indústrias Raimundo da Fonte há 9 anos e foi um grande desafio, né, para poder fazer a evolução da segurança patrimonial para a prevenção de perdas, partindo do princípio de partir de uma área reativa para uma área preventiva. Então, criamos processos, utilizamos a metodologia de prevenção de perdas com os pilares da prevenção de perdas, pessoas, processos, tecnologia, inovação, indicadores, e passamos a ser uma área estratégica para o negócio, coletando dados, analisando esses dados, gerando conhecimento e, através dos conhecimentos, reduzir as perdas do negócio. Então, hoje, como prestadores de serviço interno no grupo, a gente apoia a área de auditoria, controladoria industrial, logística, todos os clientes internos da fábrica, gerando conhecimento e, através desse conhecimento, poder proporcionar a redução de custo, uma eficiência operacional no nosso negócio. Muito bom. Aí, Marcos. Boa tarde, pessoal. Como o Éder já bem frisou, foi uma dificuldade e ainda é uma dificuldade muito grande a prevenção de perda dentro da indústria, né? Quando a gente fala hoje de prevenção de perdas, muitas vezes as pessoas já atrelam esse nome ao varejo. Isso é muito comum, a gente ouvir esse nome, essas nomenclaturas dentro do varejo. Mas na indústria, realmente é algo ainda que está engatinhando. O Éder tem aí todo esse know-how, né, já trabalhando há 9 anos, como ele falou, mas não são todas as indústrias hoje que têm feito esse trabalho. Eu trabalhei na indústria até 2008 para 2009. De lá para cá, eu iniciei há 3 anos atrás em uma indústria. E a diferença da indústria naquela época para agora é muito grande. Então, na época, nem se pensava dentro da segurança patrimonial, nessa coisa de prevenção de perdas. Se tinha, era muito pouco. Hoje em dia, a gente já vê muito mais isso. Na indústria que eu trabalho atualmente, eu não tenho tanta demanda quanto o Éder, né, porque é uma questão cultural também. Mas hoje, eu trabalho muito isso mais na questão logística, da prevenção de perda da logística, tanto na entrada de insumos quanto na saída, mas ainda é um desafio muito grande. Inclusive, nós temos um grupo, né, Éder, que nós trabalhamos muito essa questão dessa cultura da prevenção de perda dentro da indústria, por ser um desafio, porque a gente entende que realmente a prevenção de perdas ela não é só dentro do varejo, mas sim na indústria ou qualquer ambiente que nós temos. Nós podemos entender como uma prevenção de perdas até dentro da nossa casa, quando a gente sai de um ambiente que a gente apaga a luz. Isso é prevenção de perdas. O Éder faz muito isso, trabalha com a parte da parte de energia elétrica, trabalha com a parte de água, né, Éder? Então, assim, tudo isso faz parte de prevenção de perdas e às vezes a gente acaba se apegando muito a um detalhe ou outro. Ótimo. Um ponto importante que você falou, Marcos, e o Éder também, realmente, eu estava vendo os artigos que falam muito... prevenção de perdas, eu só penso em estoque. Se você está pensando em estoque, você está no caminho errado, não é só estoque. Então, prevenção de perdas está muito ligada a vários tipos de perda, né? Até perda de performance, né? Perda de produtividade, né? Quando gera um retrabalho dentro de uma linha de produção ou dentro do ambiente aí do varejo. Então, tem uma perda relacionada a finanças, né? Perda financeira. Então, tudo isso engloba a área de prevenção de perdas,
Então, é bem bacana, assim, a dimensão, né, da área tudo que engloba, né? Então, André, foi muito bom esse painel, porque o Marcos e Éder, indústria, e André, varejo. Então, eu queria que falasse um pouco também do varejo, né, nessa questão do ponto de prevenção. Joia. Vamos lá. Primeiro, boa tarde aí para todos. É um prazer enorme estar aqui com a Avantia e todos esses convidados, muitos especialistas. No varejo, diferentemente da indústria, né, a prevenção de perdas ela já é mais bem difundida, mas o que eu vejo, né, até visitando o próprio Éder lá na indústria Raimundo da Fonte, já tive 2 vezes lá com o Éder, e que eu percebi e posso conversar com ele, é que normalmente a indústria ele já é um ambiente mais controlado, é um ambiente mais processual, né? Então o processo dentro da indústria é uma coisa muito bem difundida, né? E no varejo, para quem é do varejo, a gente sabe que a parte o dinamismo é muito maior, do ponto de vista de que varejo para você planejar 2, 3 anos é uma coisa quase que meio impossível, né? Principalmente você vê de varejo alimentício, home center, construção. Se você pegar da pandemia 2020 para cá, o que a gente sofreu de mudança de rumos, tecnologias, é uma coisa absurda, né? Então, no varejo, eu costumo dizer, a gente sofre muito com a questão do planejamento, principalmente de médio e longo prazo. A gente, entre aspas, né, apaga muito mais incêndio, e o profissional da área de prevenção de perdas termina sofrendo também com isso para poder se planejar de médio e longo prazo. Então, essa talvez seja a grande diferença que eu vejo aí para a indústria. A indústria hoje é um ambiente realmente mais processual, mais controlado, mais formalizado, né? Ou seja, os controles dentro da indústria de produção, logística, é uma escola, inclusive, né, que a gente tenta puxar para dentro do varejo, e o profissional que está ali no dia a dia termina tendo um ambiente melhor, com mais facilidade para planejar, do que o profissional que está dentro realmente do varejo, supermercados, home center, farmácias e etc. Essa é a principal diferença que eu enxergo. Ótimo. Um ponto aí que o Éder levantou, né, com relação a falou dos pilares, né, prevenção de perdas, processos, pessoas, auditoria, né, indicadores, né, os resultados, e tecnologia, né. Então, a tecnologia ela é um instrumento que apoia muito, né? A gente já falou muito de tecnologia aqui, né, voltada para a segurança, mas falar de tecnologia também voltada para a área de prevenção de perdas. Lógico que concatenando as 2 áreas de segurança, a gente utilizando analítico de vídeo, câmeras, né, monitoramento de perímetro, né, para apoio aí na área de prevenção, mas também a parte de predição, a parte de acompanhamento de indicadores, automatização de processos, né, tudo com apoio da tecnologia. Então, queria que Éder comentasse um pouco com relação ao case que ele tem lá na Raimundo da Fonte, né, de utilizar a tecnologia, né, com monitoramento através de câmeras para estar apoiando a área de prevenção de perdas. É verdade, Júlia. Hoje nós temos uma central de comando e controle na Raimundo da Fonte, em parceria com a Avantia, onde a gente, na nossa matriz aqui em Pernambuco e nas 5 filiais no Brasil, nós temos contratos de projetos de CFTV, de controle de acesso, que nos auxiliam na geração de conhecimento. Então, a gente faz o monitoramento dessas 5 filiais, com câmera de leitura de placas, que nos auxilia na transferência de produto acabado da matriz para as filiais, com câmara térmica, que nos auxilia naqueles depósitos que têm um maior risco de princípio de incêndio, com câmera de reconhecimento facial, que nos auxilia ali para a gente saber quem está dentro da fábrica, se tem diretor dentro da fábrica, se tem visitante dentro da fábrica, quem são. Então, com o apoio da tecnologia, a gente vem gerando conhecimento, a gente trabalha com a tecnologia, com auditorias de prevenção de perdas. Por quê? Porque é extremamente importante para a gente, na indústria, que a área fabril não pare. É que a logística entregue todos os veículos que saiam carregados para entregar nossos clientes. Então, se retornar um caminhão com uma caixa de produto, já é uma não conformidade. Então, a gente precisa trabalhar gerando esse conhecimento para apoiar a área de logística, quantas devoluções, qual o motivo da devolução, por que aconteceu. Isso gera tudo um painel
de indicador para gerar esses conhecimentos e a gente ter conhecimento para poder reportar a gestão de logística, reportar a gestão industrial, estar presente nas reuniões industriais e identificar as necessidades da área, onde se uma determinada válvula ou chave de ignição de uma área fabril não for ligada daquele determinado horário, isso vai gerar uma perda muito grande para o negócio. Então, a prevenção de perdas vem com o pilar da tecnologia diretamente apoiando para que o negócio rode bem feito, faça certo da primeira vez, sem ter desperdício de tempo, de processo e sem ter o retrabalho e a perda literalmente. Muito bom. Quando a gente falou também bastante dos analíticos, né? Analíticos de vídeo voltado para a segurança, eu queria que Marcos comentasse, né, um case que a gente tinha conversado, né, Marcos, que a tecnologia, os analíticos apoiaram não só para a segurança, mas para processos de qualidade, que foi da empresa anterior aí que ele atuou, né, diretamente aí no projeto. Seria bacana tu falar um pouco. Nesse case que eu vou comentar, e aí eu abro um parênteses aqui que é muito importante para nós como gestores. A gente às vezes tem a mania de, seja em que área for, prevenção de perda, segurança, gerenciamento de risco, às vezes a gente quer trabalhar sozinho, ou seja, hoje não tem mais espaço para isso. O gestor ele precisa entender que as áreas estão interligadas, e se ele quer avançar com algum projeto dentro de uma empresa, ele precisa realmente das áreas parceiras, né? Esse projeto a gente tinha na empresa anterior que eu trabalhei, uma empresa de fast food, conhecida aí por todos, e nós tínhamos esse projeto já desenhado há alguns anos, mas nós não conseguíamos emplacar. Por quê? Sempre que a gente vai pedir uma verba para implantar, principalmente tecnologia, que às vezes você tem valores aí até significativos. E aí então, para isso você precisa das áreas parceiras. Então a gente convenceu as áreas de manutenção, áreas de marketing, a área de operação, área de manutenção, área de segurança, saúde e meio ambiente. Todas essas áreas a gente foi atrás deles para mostrar que eles também seriam beneficiados com esse projeto. Através disso nós ganhamos força, ganhamos a verba que nós gostaríamos, implantamos isso. Uma central, né, como o Éder já comentou, que tem uma central onde ele consegue monitorar todas as unidades. No caso dessa empresa que eu trabalhava, só Norte, Nordeste e Centro-Oeste eu cuidava de 300 pontos de venda. E aí, para a gente monitorar tudo isso, para a gente ter uma tecnologia que trabalhe a nosso favor e que também englobe todas as outras áreas aí que a gente precisa, realmente a gente precisa de uma tecnologia, de bastante analítico e inteligência. Na época, não tínhamos câmeras como hoje. Hoje eu trabalho numa empresa que as câmeras, com muita tecnologia, na época nós não tínhamos. Então nós precisamos de uma empresa que pudesse trabalhar em parceria, e aí dentre muitas empresas, inclusive quando a gente foi bater um papo ela não sabia, mas foi a Avantia, a empresa que ganhou na ocasião. A Avantia implantou esse projeto conosco. Eu aqui em Pernambuco eu fiz alguns testes, eu fui conhecer a unidade da Avantia, eu não a conhecia ainda, e aí nós fizemos uns testes piloto em algumas lojas aqui em Pernambuco, e daí a gente expandiu isso, né? Então a gente foi trabalhando, por exemplo, imagina um menor trabalhando passadas as 22, ele não pode. Então o nosso analítico ele identificava isso. Se uma pessoa estivesse trabalhando ali na fritadeira de batata fritas, por exemplo, e ele tivesse sem o mangote, que é uma proteção, que aí não é para segurança patrimonial, mas é para a segurança da pessoa, que está ligada à área de SSMA que cuidava. Então esse analítico identificava. Então, várias outras coisas, eu não vou ficar aqui me apegando a detalhes, mas aí é super importante a gente entender que em qualquer área, o analítico de segurança, hoje a tecnologia, ela é muito bem-vinda e a gente hoje não consegue realmente trabalhar sem essa tecnologia. Ótimo. André, fala um pouco para a gente das tecnologias que tu visualiza, ou que utiliza no varejo. Acho que 2 pontos aqui importantíssimos que os colegas citaram. Primeiro, a questão do pilar da tecnologia, né? Então, pessoas, processos e tecnologia. Pilares para gestão e decisão. Então, a gente está falando de uma coisa, não é comprar um computador ou comprar uma câmera com inteligência. É definir rumo, realmente, é definir como é que a empresa vai se comportar daqui para frente. Então, a gente está falando de um pilar de gestão.
E o que o Marcos falou aqui agora também é super importante, que era a questão da área de prevenção de perdas, ela aprender a ser uma área cross. Ou seja, a gente tem que falar com marketing, com comercial, tem que falar com auditoria, financeiro, e a gente tem alguns exemplos, né? Então a gente fica consumindo algumas tecnologias e tem aquelas queridinhas, né, como o reconhecimento facial, a LPR, que é o reconhecimento de placa, mas o que fazer com essas informações? Então algumas lojas da gente, a gente recebe, por exemplo, 4.500 pessoas por dia, 2.500 a 3.000 veículos por dia. Então, se a gente usa uma câmera de LPR com reconhecimento lá da placa, por que não entregar ao marketing, né, uma quantidade de placas que nos visitam X vezes por dia, X vezes por semana, X vezes por mês, ou que apareceu na nossa loja e já faz 6 meses que não aparece, por quê? Então, são dados que a área de marketing utiliza. Algumas ferramentas como o analítico de PDV, que faz aquelas análises ali de comportamento da operadora, qual foi o produto que passou, se foi registrado, se não foi registrado. Por que não aliar isso com o comercial? Então eu posso dizer ao comercial, olha, toda vez que passar um determinado produto, que normalmente é vendido, né, em casadinha com outro, né, e se ele não vendeu naquele momento, por que não gerar um alerta para entender por que é que o produto não foi vendido junto? Então, o uso da tecnologia na área de prevenção de perdas, como o Marcos falou, tá perfeito, a gente vender, entre aspas, ali para a empresa, que o produto e os subprodutos dela não é a segurança patrimonial, não é só evitar o furto, não é só garantir o prédio, né, mas a gente pode aliar com essa tecnologia da área de prevenção, da área de segurança, outros aspectos e a gente ganhar aí produtividade. Ou seja, você não está comprando uma ferramenta só para garantir a questão da inibição de furto. Você está comprando um equipamento, uma tecnologia que vai te dar a questão da segurança, evitar o furto, vai te dar uma maior produtividade, vai te dar um subproduto para a área de marketing, e aí a gente viabiliza financeiramente os projetos. Então, na área de varejo, a gente aproveitamos a LPR, reconhecimento facial, câmera de perímetro, câmera com temperatura, para dentro de CPD, por exemplo, a gente utiliza, né, dentro dos nossos veículos para rastreamento e por aí vai. Só para contribuir, André, com a sua colocação, nós temos um mapeamento por drones semanal na fábrica, e aí, como o André falou, não atende só a prevenção de perdas, diretamente a área de segurança patrimonial, como o risco de invasão de terra. Nós atendemos a diretoria imobiliária, fazendo mapeamento de como está o nosso bem, atendemos a diretoria da manutenção, fazendo levantamento de como está o nosso telhado, risco de vazamento, de calha. Fazemos atendimento também com mapeamento por drone para a diretoria comercial e de marketing, mostrando como é que está, fazendo voos panorâmicos para ser utilizado nas campanhas internas do negócio. Fazemos o atendimento para a diretoria da engenharia. Estamos construindo uma fábrica, está para inaugurar agora a fábrica de sabão em pó nesse mês. Então a gente fez um mapeamento de toda a evolução da fábrica através desse voo semanal, para poder fazer aquele vídeo timestamp, para poder mostrar a evolução da obra e ficar um histórico de toda a criação da construção da fábrica. Então não é um voo de drone com a preocupação apenas de atendermos a área SMA com risco de princípio de incêndio. Nós temos uma área de mata, a retaguarda da nossa fábrica, para também controlar a situação de invasão e desmatamento da nossa área verde. Então é pegar uma utilização com uma visão mais holística e poder atender vários clientes internos e poder gerar uma área mais estratégica, que uma área de valor para o negócio. Para vocês verem o quanto, né, a área de prevenção em perdas engloba, né, várias vertentes, várias frentes, né? Então, com relação a isso, e é uma área que eu comentei aqui no começo, que é pouco falada, pouco explorada, então vem-se aquela pergunta, principalmente da pessoa que decide, né, na organização, sim, mas qual o retorno financeiro? Qual o retorno operacional que eu vou ter com a implantação da área? Então, eu queria que vocês falassem um pouco com relação a isso, que eu vejo que é um desafio, né? Se vocês passaram por essa situação ou se vocês têm um grupo aí de trabalho, né, que você comentou, né, Marcos? Então, seria bacana falar, que eu acho que é toda a pergunta que a gente espera também, principalmente dessas áreas que são pouco difundidas, pouco faladas.
Quando a gente fala de prevenção de perdas, às vezes as pessoas ficam pensando muito em valores, coisas tangíveis, né? Quantos milhões foram economizados? De fato, quando a gente vai olhar para uma empresa, o que ela visa lá na frente é um lucro e ela precisa desse retorno, esse payback aí. Mas existem muitas coisas que a área da prevenção e perdas, a segurança em si, ela faz e que isso muitas vezes não é notado. Quando a gente trabalha uma questão de prevenir acidentes, por exemplo, como é que a gente vai medir essa questão de uma pessoa que ela não se acidentou porque a área identificou algum risco antes e acabou mitigando aquilo dali? Ou seja, o fato de uma pessoa não se acidentar dentro de uma indústria, dentro de qualquer empresa, isso já é algo de grande valor, mas que muitas vezes não é contabilizado em uma planilha de custos ou de cálculo, mas isso é muito importante. Mas trazendo para a questão financeira, tanto a tecnologia, a área de prevenção de perdas, ela atua muito forte nisso, porque, por exemplo, no case que eu comentei com relação à empresa anterior que eu trabalhei, a gente fez um trabalho muito grande, principalmente na pandemia agora, né, com a área de prevenção e perdas, para a gente poder restituir valores por causa do boom que deu do delivery, né? Então o delivery veio com tudo, ninguém podia sair de casa, e aí o que se faz com isso? Vai pedir todo mundo iFood ou 99 ou qualquer outra plataforma que tenha, e com isso as perdas estavam sendo muito altas. Então foram valores absurdamente altos que a área de prevenção de perdas conseguiu trazer de volta para a companhia, com processos, com trabalho, com mapeamento, usando as ferramentas, né, que tem disponíveis já no mercado, ou seja, de processos, para a gente poder contribuir para o negócio. Então a área de prevenção e perdas, ela começa desde do que eu falei, pensando no risco de imagem da empresa, pensando em questão de acidente, pensando em questão de valores para não se perder ou para recuperar. E a tecnologia, ela é aliada em todo momento. Ela foi, e com certeza daqui para frente será muito mais ainda. Falar de redução de custo, eu vou falar só de um case aí nosso lá na Raimundo da Fonte, é que esse ano recebemos o desafio da área de controladoria de assumir a gestão da operação do inventário. E isso daí foi um grande desafio. A gente já vinha sendo uma área de apoio, realizando os inventários do grupo, e tivemos uma grande redução de custo, que esse inventário era realizado pelos profissionais do administrativo. A maioria dos inventários realizados é realizado dia domingo, fora da operação da fábrica, e você trazia o pessoal do administrativo que não tinha um know-how, não tinha experiência, e já vinha querendo saber qual horário que eu vou largar, e aí isso resultava muita hora extra, muita gente para fazer o inventário e muito retrabalho. E aí a gente assumiu a operação de inventário e conseguimos reduzir cerca de quase 50% no total do efetivo de realização de inventário. E é o que eu sempre falo para a minha equipe, vendo para as áreas de logística, porque inventário, o menos é mais. Quanto menos pessoas com experiência para realizar, mais efetivo vai ser o resultado e com mais eficiência você vai fazer esse controle de inventário. Então a gente teve uma redução muito grande na mão de obra, na hora extra, porque só é realizada agora a nossa equipe de prevenção de perdas com a equipe de gestão de estoque, sem falar no resultado da diminuição das perdas, no aumento da acuracidade. Por quê? Porque nesse tempo que nós vemos trabalhando com os inventários como área de apoio, a gente fez um produto, só fez apoiar as áreas com um inventário cíclico rotativo. Então a gente enxerga que a casa que ela é varrida mais vezes precisa de menos manutenção, não é verdade? Então a gente passou a realizar inventários rotativos semanalmente naqueles almoxarifados que tinham a menor acuracidade, para poder enxergar aquela divergência e saber a causa raiz daquela divergência e poder tratar elas como causa raiz para que não torne a acontecer. E isso, literalmente, a prevenção de perdas com a área do almoxarifado, a gente vem fazendo semanalmente e vem
tratando as divergências na sua causa raiz, e nos inventários que acontece, a acuracidade consequentemente está aumentando e as perdas de desvio, de erro de entrega, erro de sistema na hora de colocar, na hora de conferência da entrega ou da saída do material, isso estava gerando uma perda grande para o negócio, e isso vem literalmente ajudando na perda. E isso não é uma coisa que você faz e tem que ficar para sempre. A gente já fez em alguns almoxarifados, a acuracidade aumentou a nível satisfatório, e aí a área começa a saber fazer, já começa a melhorar os seus controles, e literalmente não é mais necessário que a pressão de perda esteja ali semanalmente fazendo essa contagem e esse controle. E aí a gente vai migrar essa mão de obra, esse serviço, para poder apoiar outras áreas. Muito bom. André. Vamos lá, no varejo, a primeira pergunta que normalmente o financeiro faz para a gente é essa: a gente tem que colocar essa câmera, quanto é que a gente reduz de vigilante? Né? Porque a mão de obra homem-hora é caro, né? O custo dentro do varejo é alto, né? Mas hoje eu posso afirmar, estou com o Marcos e estou com o Éder, que o maior benefício financeiro hoje que a gente recebe não são essas reduções, né? É o valor agregado que a gente coloca dentro do negócio. Então, quando a gente coloca valor agregado, o valor financeiro disso, né, a experiência na jornada do cliente, né, a produtividade de um inventário, em relação ao custo que a redução de custo que você faz, por exemplo, com o vigilante, não se compara, claro. É importante, a gente está sempre de olho nisso. A gente está em conversa também com algumas empresas, né, que vender o homem-hora da vigilância é fácil. Difícil é você entender o negócio do teu cliente e dizer assim: se ao invés de 2 vigilantes 24 horas, por exemplo, eu te vendesse o homem 24 horas com mais uma tecnologia, como por exemplo um voo de drone, ou como por exemplo as câmeras de perímetro, né? Ou como por exemplo dar um suporte para você ter um CCO, né? Então, se a empresa, as empresas que obviamente, como a Avantia e as empresas de vigilância e como muitas outras, perceberem que o valor agregado não está só na redução da despesa da pessoa, do homem, mas é o valor agregado que se deixa para o negócio, para o cliente, é absurdamente maior você deixar o cliente, obviamente, numa jornada, numa loja de varejo, desde o momento que ele entra, na cancela, né? Passa por aquele reconhecimento de placa, cancela, abre lá bonitinha para ele, na hora da saída abre-se também a cancela para ele, ele percebe câmeras de vigilância, ele percebe uma autoimagem, ele percebe um ambiente seguro dentro da jornada dele, do momento que ele entra até o momento que ele sai. Qual o valor disso? Então, quando você pergunta ao teu cliente, quando você decide sair de casa para escolher um local para fazer compras, quais os 5 fatores que qualquer cliente utiliza? Entre esses 5, pode ter certeza, direto ou indiretamente, está a questão de segurança. E quando a gente fala de questão de segurança, a gente pergunta ao cliente: o que é segurança para você? A resposta para a gente foi uma surpresa, que nem sempre, ou na grande maioria das vezes, não é ele ver o vigilante. Existem outros aspectos dentro de um negócio, dentro de um estacionamento e dentro da loja que ele entende como segurança. Então, a área de prevenção de perdas não pode estar olhando o negócio só como o patrimônio, o prédio e a segurança privada e etc. Ele tem que estar inserido no negócio como um todo. Muito bom, gente, muito bom. Alcides, se tem perguntas, Alcides, tem tempo ainda? Certo. Pronto, agora, obrigado. A pergunta é do Denilson Nascimento. Qual seria é uma pergunta longa. Qual seria a importância da análise contínua dos processos operacionais e da implementação de um sistema de feedback eficaz para a identificação de falhas e a otimização do controle de prevenção de perdas, com o objetivo de alcançar indicadores de desempenho superiores dentro da empresa? E aí, quem? Vamos lá. A pergunta é realmente longa, mas... E uma pergunta que tem
mais um painel só para ela. Exatamente. envolve, Mas, envolve melhoria contínua, envolve dentro da nossa realidade lá, nós temos indicadores da eficiência operacional, tanto dos meus operadores, que são fiscais de pressão de perdas que trabalham em nossa central de comando e controle, como também dos equipamentos. Então, a quantidade de equipamento que está ativo, que está inativo, quanto tempo está inativo, qual é o plano de ação para tratar, qual é o tempo hábil, porque nós temos câmeras e sensores que temos um tempo de 24 horas, já temos que temos 72 horas, porque depende de plataforma elevatória, está dentro da unidade fabril. Então, a gente faz essa medição e eu estou até com o meu colaborador aqui, Hugo, que é responsável pela nossa central de comando e controle, então, que faz esses indicadores, faz essa medição para poder tratar com a minha equipe operacional de campo, que faz a manutenção, o ajuste, isso na nossa matriz, e que abre os chamados para a Avantia para poder tratar isso daí nas nossas filiais, e isso tornar aí o nosso parque full time aí funcionando dentro do possível. Ótimo. Ok. Temos mais uma aqui, dá tempo ainda, produção? Dá para mais uma? Então, foi do Daniel Ramos. Ele perguntou o seguinte: ele comentou e perguntou: uma das atuações do setor de prevenção de perdas é sobre a atuação de quadrilhas especializadas em furtos. Logo, gostaria de saber se hoje existe alguma iniciativa do setor privado junto ao setor público para atuar em cima dessas quadrilhas. Bem, essa fica comigo, né? Formalmente hoje, não existe uma coisa bem estruturada, né? A gente tem a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, né? Inclusive eu sou coordenador da Regional Pernambuco, e o que a gente promove muito com a parte da segurança pública são as conversas tanto com os secretários quanto com as delegacias de bairro e os batalhões, né? Então como é que a gente consegue estreitar isso, né? A parte de tecnologia, por exemplo, na Bahia, em Salvador, eu percebo que isso andou um pouco mais a parceria público-privada com a questão de utilização de câmeras de reconhecimento. Então, em Fortaleza, eu lembro que algum tempo atrás a própria iniciativa pública fazendo parceria com câmeras de reconhecimento de placa para identificar carros roubados, etc. Isso dentro de shoppings, dentro de supermercados, enfim. Mas aqui em Pernambuco a gente tem trabalhado muito com a questão de, primeiro, a gente ter conversas mensais, bimensais, para que a gente possa relatar para eles o que está acontecendo no entorno, né, com mais frequência. Claro que aí a gente sempre faz aquela parceria de abrindo sempre os boletins de ocorrência, sempre as notificações com o maior nível de detalhe possível, né? Se o furto foi consumado e a gente tem a repetição desse furto com reconhecimento, a gente faz a classificação dessas pessoas e entrega na delegacia, junto com o jurídico, né? Então, a gente municia, obviamente, a polícia, seja ela civil como militar, com essas ocorrências e com essas pessoas e com esses delitos com frequência, né? Então, a gente sabe quem são essas pessoas, porque hoje acho que não tem mais nenhum bobinho no mercado. A gente tem a parte de reconhecimento facial. Toda vez que acontece o furto consumado ou tentado, a gente faz uma classificação, faz os boletins de ocorrência e fica municiando, obviamente, a Polícia Civil e a Polícia Militar com essas informações, tá? Eu acho que isso poderia avançar mais. É uma crítica, obviamente, construtiva, tanto para o privado quanto para o público, né, para que a gente pudesse realmente se unir nessa questão do combate, que hoje tem aumentado bastante. Então, hoje a gente não tem mais, por exemplo, tem lá o furto do azeite, o furto do leite ninho, o furto do uísque. No meu caso, tem a questão do fio. Fio, se vocês observarem na televisão, é o que mais aparece hoje em dia, o furto de fios na parte pública, né? E no privado, com o roubo de peças e componentes de elétrica também acontece. Então, eu acredito que a gente vai avançar nesse sentido, né, com a ABRAP, a polícia e os secretários de segurança pública, para que a gente possa unir com tecnologia, que hoje está disponível, e a gente já viu aqui, o pessoal da Darro apresentou, a Avantia tem um parque também aí bom de projetos,
e a gente tem que se unir nessa questão, tem que avançar nessa área. Maravilha, André. É isso, Júlia. Por aqui. Ok, gente, muito obrigada, viu? E que vamos ver se próximo ano a gente manter esse painel, né? E André, já como Avante, pode chamar a gente para conversar aí, viu? Com certeza. Muito Obrigado. bom, gente. Obrigada. Eu quero agradecer aqui ao Éder, André, Marcos e a Júlia pelo painel.